não participaram dessa live aqui, dessa aula nesse momento. Então, se algum colega nosso perdeu essa aula, depois eu vou mandar o link lá no Clipe Escola, ele pode acessar a qualquer momento. Beleza, galerinha? Bora lá? Essa aula serve para a gente conversar sobre o módulo 4. O módulo 4. Eu gostei muito do módulo 4. O módulo 4 é um módulo bem legal, né? Um módulo que traz um assunto bastante interessante. Tem alguém com o microfone ligado? Eu vou pedir para que desligue, pode ser? Desliga o mic para o professor falar. Porque senão, ai meu Deus do céu. Faz um eco absurdo. Tem alguém com o microfone ligado, turminha? Verifique aí, por favor. Matheus, desliga o microfone. Ó, Ana Júlia tá com o microfone aberto. Kaique, desliga o microfone. Kaique precisa... Oi, Kaique. Vai ter algum módulo mais legal que o 4? Gente, primeiramente, essa história, todos os módulos são incríveis, né, cara? Já começa por aí. No segundo momento, o que acontece com o módulo 4 por ele ser tão bacana? É um módulo onde a gente já deixa de explorar alguns conceitos e já vai tratando aqui da história do ser humano mais específico, já tem uma narrativa mais bacana aí, hein, cara? Então... Professor, vai ter na prova que é o módulo 4? A gente vai discutir isso também. O que cairá na nossa avaliação, o nosso simulado, inclusive vocês têm simulado semana que vem pelo ângulo. Cai até o módulo 4. A gente tem o módulo 1, 2, 3 e o 4. O próximo módulo que a gente vai analisar na semana que vem, o módulo 5, este não cai no nosso simulado. E também não vai cair na nossa bimestral, que eu não sei ainda quando e como vai acontecer, mas vai acontecer. Tranquilo? Então, que bom que vocês gostaram do módulo 4, porque ele é o último módulo de avaliação no nosso simulado e na nossa prova também. Professor, a prova vai ser pelo computador? A prova vai ser uma prova digital por enquanto, porque a gente vai manter as restrições de isolamento. Como ela vai acontecer, eu ainda não sei. A gente vai ter reunião essa semana e provavelmente vocês vão ser informados pelo Clipe Escola, pelo Plural, mas ela vai acontecer e vai ser muito bacana, cara. Vai ser uma experiência nova e divertida para todo mundo. Professor, já tem as datas no Plural. No Plural não. Já tem as datas? Então vou verificar. Eu tô aqui concentrado na aula de vocês. Mas, professor, como que a gente vai fazer se, vai dar para olhar na apostila, se a pessoa vai estar em casa? Não, Pois é. Uma vez. Pois é, eu acredito que a gente vai ter um tempo, um controle maior do tempo, e vai contar também com o envolvimento, a honestidade de cada aluno. Vai dar tudo certo, vai ser incrível, galerinha. Vai ser incrível. E a gente vai perceber que a gente consegue coisas fantásticas. Bora lá, vamos para a aula? Eu vou pedir para que você feche o seu microfone aí e concentre só na minha explicação. Eu montei uma lousa aqui, galerinha. Eu queria que ela fosse maior para a gente escrever, fazer uns desenhos, mas não dá nesse momento. Então, a gente vai utilizar o que a gente tem mesmo. Fechou, turma? Preparados? Vamos para o módulo 4. Nesse momento aqui, eu vou projetar minha tela para vocês. Aqui. Atenção, aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela e nós iremos explorar o PowerPoint que eu mandei para vocês, esse aqui. Todo mundo recebeu? Todo mundo verificou isso aí? Bora lá. Módulo 4. Eu não tô vendo, professor. Tá vendo minha tela? Agora. Eu tô vendo a sua tela. Eu não tô vendo a tela do PowerPoint. Clica no outro que tem uma seta. Tem alguém que não está vendo? Eu tô apresentando minha tela. Tá vendo, Tá vendo minha tela aí? Eu não tô vendo. Aí, galerinha. Sim. Calma aí. Se não estiver vendo, aperta o F5 aí, dá uma atualizada, porque precisa ver na tela aí, cara. Eu tô vendo. Sua tela. Que bom. Deixa eu... Tô vendo as duas. Você e a... Aí, que ótimo, cara. Que ótimo. Normalmente. Galerinha, tem alguém que não está vendo a tela? Então, eu acredito que esteja todo mundo vendo. Bora para a aula.
Módulo 4, o que a gente explorou nesse módulo 4? Cara, o módulo 4 ele já começa pra gente, lá na página 179, trazer uma polêmica, e é uma das maiores polêmicas que o professor de história enfrenta ao longo da sua carreira aí. Que é qual? Pronto. Oi. Eu tenho uma pergunta. Por que no início do módulo só fala sobre o Homo erectus e não sobre as outras espécies de humanos que vieram antes dele? Ok, calma lá. Vamos começar do comecinho, ok? Primeiro passo. Neste módulo 4, nós analisamos a origem da vida, a origem do ser humano. Então, a primeira polêmica, a primeira discussão que a gente tem sobre a origem do ser humano, a origem da vida é como? Qual foi a forma que surgiu o ser humano na Terra, cara? Isso gera um debate absurdo. Nós temos, pessoal, duas teorias que são opostas, contrapostas, né? Cada um está de um lado sobre a origem do ser humano. A primeira teoria é a teoria do criacionismo. E a segunda teoria, a teoria do evolucionismo. Vamos entender um pouquinho dessas duas teorias. A teoria do criacionismo, como a palavra te leva a perceber, ela traz a ideia de que a vida, logo, o ser humano, foi criado. Foi criado. E existe um criador. O ser humano é uma criação de um criador, por isso o criacionismo. Aí o meu aluno pergunta, professor, eu conheço essa teoria, eu acredito nessa teoria. É a teoria de que Deus fez os homens. Tá certo, é a teoria de que Deus fez o homem. Acontece que você considera o criador como Deus porque a sua religião provavelmente é o cristianismo. E dentro do cristianismo, o criador é chamado de Deus. Outras religiões acreditam em outros criadores. E essas religiões também defendem o criacionismo. Você começa a perceber que a teoria criacionista ela está muito ligada a uma religião. Cada religião apresenta um criador, porque a teoria criacionista é uma teoria fundamentada numa narrativa, numa história. Esta teoria ela precisa que as pessoas que defendem essa teoria tenham fé, acreditem, porque nesta explicação, muitas das coisas não acontecem novamente. O Criador muitas vezes não está presente, né, fisicamente, visivelmente no universo, a criação não acontece mais, existe uma outra forma de surgir seres humanos, então a pessoa precisa ter fé, precisa acreditar. Essa teoria é uma teoria muito bacana, que tem uma aceitação muito grande entre as pessoas. E se você é um criacionista, se você acredita no criacionismo, sinta-se muito acolhido, sinta-se muito respeitado nesta aula. O criacionismo é uma teoria importantíssima sobre a origem da vida. Acontece que a escola é um local onde a gente discute a ciência. A gente viu nos módulos passados que o historiador, os professores de história, eles são cientistas. Eles constroem o seu conhecimento, a sua informação, a sua verdade, a partir dos métodos científicos, da observação, da análise, da dedução, da racionalidade. Logo, o criacionismo, que depende da fé, da crença, não pode ser utilizado neste momento. A gente vai analisar a origem do ser humano a partir da teoria do evolucionismo, que é uma teoria que defende que o ser humano passou por transformações e busca observar, busca deduzir, busca compreender quais foram essas transformações. Legal? Eu gostaria de deixar claro neste momento que em nenhum momento desta aula eu estou dizendo que uma é certa, a outra é errada, uma é verdadeira, a outra é mentira. Esquece isso. Isso não cabe, essa discussão não cabe para a gente nesse momento. Cabe para a gente compreender que existem duas teorias e que elas buscam explicar o ser humano de formas diferentes. Tranquilo isso? De boa? Vamos lá? Vamos analisar a origem do ser humano pelo viés, pela explicação da ciência, do evolucionismo? Então, bora lá. Como é que a gente faz isso? Você já sabe. A gente utiliza o trabalho, o conhecimento, a informação produzida por historiadores e arqueólogos. A gente já analisou isso nos módulos passados. De acordo com o evolucionismo, e agora eu vou responder a pergunta da minha aluna, que falou, oi, O
os arqueólogos, eles cavavam com base verdade ou eles pegavam algum equipamento? Olha, o trabalho do arqueólogo é um trabalho bastante minucioso. Eles evitam bastante usar pás, picaretas, esses instrumentos muito agressivos, porque se ele der uma pasada ou der uma picaretada no lugar errado, ele pode destruir o documento histórico, né, cara? Então, você pode observar até pela imagem aí, que o arqueólogo está utilizando um pincelzinho, ele vai pincelando minuciosamente para preservar o máximo possível deste objeto histórico aí. Legal? Galerinha, vamos lá, vamos avançando. E vou responder a pergunta da minha aluna no comecinho da aula. Ela falou, professor, já que a teoria do evolucionismo diz que o ser humano foi evoluindo, e essa é a ideia, né, de um ser menos complexo para um ser mais complexo, por que está falando só de 2 grupos e não está falando de todos os outros? Primeiramente, a gente vai considerar toda a trajetória, todos os outros personagens, todas as outras espécies antes do homem, não como homem, não como ser humano. Nós vamos chamá-las de hominídeos, porque esse é o termo científico, hominídeo. O que é um hominídeo? É um ancestral comum do ser humano. É o animal que talvez o ser humano possa ter descendido. Legal? Hominídeo. E por que a gente vai chamar ele de hominídeo e não de homem? Porque este hominídeo passou por um processo de transformação em ser humano. A gente chama esse processo de transformação no ser humano de hominização. Olha que palavra louca, gente, que palavra esquisita, difícil a gente escutar essa palavra no nosso dia a dia. A palavra hominização. O que é? É o processo pela qual o hominídeo, este animal, que veio antes do ser humano, se transformou em ser humano, de acordo com a teoria do evolucionismo. Processo de hominização. Professor, Oi. o evolucionismo, então, ele não acredita muito na fé? Não é que ele não acredita na fé. O evolucionismo, ele busca explicar as suas coisas, ele busca o seu conhecimento, construir a sua informação a partir da ciência. E a ciência pressupõe observar, experimentar, deduzir. Se Então, você não consegue experimentar, se você não consegue deduzir, se você não consegue observar, aí você precisa acreditar somente. E a teoria evolucionista não gosta de explicar as coisas a partir do acreditar. Ele busca explicar a partir do observar. Então meio que ele só acredita vendo. Isso, exatamente isso. O cientista, vou voltar aqui para você, nesse slide. O cientista, que é aquele que, na maior parte das vezes, busca a verdade a partir da evolução, ele só acredita vendo, experimentando, compreendendo. Para ele, a fé não é uma forma de explicar as coisas. Ok? Bora lá, vou avançar para cá. Aqui a gente tem algumas etapas do processo de hominização. Então, de acordo com os cientistas, de acordo com os evolucionistas, o primeiro ancestral do ser humano teria sido esse ser aqui, esse hominídeo, o Australopithecus africanus. Professor, como é que eles sabem disso? Pois é essa ossada que os arqueólogos encontraram na África lá há um tempão atrás. Eles encontraram a ossada do que seria este ser, o Australopithecus africanus. E ele observou que este hominídeo tinha algumas características de crânio, de dimensão dos ossos, enfim. A partir dessas análises, eles pressupõem que o hominídeo fosse desta forma aqui, tivesse essa altura, tivesse vivido a determinado período, enfim. Outro hominídeo seria esse aqui, Homo habilis. Teria surgido aí também no continente africano, teria vivido no continente africano a um período anterior e teria essas características físicas aqui. O crânio de determinada dimensão, os ossos de determinada... a mandíbula, os dentes. E com esses vestígios, os historiadores vão construindo ou vão reconstruindo o cotidiano
deste hominídeo. Depois nós temos o Homo erectus, este aqui. E, por fim, o Homo sapiens. Nós, hoje em dia, você, que está aí atrás dessa telinha de celular, e eu estou atrás dessa tela de notebook, nós pertencemos, de acordo com os cientistas, a essa espécie aqui, ao Homo sapiens sapiens. Você é um Homo sapiens sapiens, porque você apresenta essas características de coluna, de crânio, de mandíbula e etc e tal, ok? Esse esqueminha mostra pra gente aqui etapas do processo de hominização. E como aconteceu esse processo de hominização? Desta forma, cara. Principalmente destacando esses dois aqui, o Homo erectus e o Homo sapiens. O Homo erectus, ele já desenvolveu o seguinte, diferentemente do Homo habilis, esse aqui, tá vendo? Aqui, ó. A gente está falando deste e deste. Deste aqui para este aqui, do Homo habilis para o Homo erectus, aconteceram essas transformações, ó. Aumento do campo de visão. E como isso aconteceu, professor, aumento do campo de visão? Simples. O Homo erectus ficou de pé. Cara, antes, os hominídeos, antes desses, eles andavam curvados, com a coluna arqueada, próximo ao chão, como um animal que a gente conhece, sei lá, um macaco, um primata. Ele andava desta forma assim. Logo, ele só conseguia ver o que estava dentro daquele campo de visão dele, daquele horizonte. O Homo erectus, por experiência, por necessidade do meio em que ele vivia, levantou, andou, ficou de pé sobre dois pés, e isso aumentou o seu campo de visão. E, cara, quando você consegue ver melhor, você consegue montar estratégias melhores, você consegue se proteger, você consegue buscar novas coisas, isso foi um avanço muito grande dentro do processo de hominização. Outra coisa que aconteceu, os braços foram liberados, já que ele ficou de pé, ele não precisava mais andar com o apoio das mãos no chão, os braços deles estavam livres, e com isso ele poderia carregar coisas, e isso também foi um fato muito importante para a sobrevivência dessa espécie, ele poderia carregar coisas, e carregar também os seus filhos, as suas crias. Então ele é Ele é mais desenvolvido do que o Sapiens, o Erectus. Não. O Erectus é uma fase anterior. O Sapiens é a última versão. Nós somos a última versão. Nós somos o iPhone 11 do ser humano. Volta para o Erectus aí, ó. Outra coisa muito importante que o Homo erectus desenvolveu foi o polegar opositor. E, ó, eu vou até voltar para você me ver, que eu quero que você me veja só para eu... aqui. Peraí. Eu quero que você me veja. Você está me vendo aí? Tá, né? Sim. Polegar opositor. O que é o polegar opositor, cara? É você ter esse dedo aqui contrário a esses dedos, o que possibilita você fazer isso, cara. Você pode pegar as coisas assim, ó, olha só, desta forma, com mais precisão. Se você não tivesse o dedão, imagina a dificuldade que seria para você prender essa bolinha na sua mão, cara. Seria muito difícil. E ainda ajuda o professor a fazer malabares. Como é que eu ia fazer os meus malabares aqui, cara? Seria muito difícil. O polegar opositor foi uma evolução, foi um aprimoramento que trouxe muita coisa boa para o ser humano, cara. Olha só que louco isso. Você pode pegar essa bolinha, você tem controle, domínio, precisão na pegada. Isso foi muito bom para o ser humano. Vou voltar lá para minha apresentação. Ai, meu Deus do céu. Aqui, estamos então falando do polegar opositor do Homo erectus. E, por fim, o bipedismo aí, ele passou a andar sobre dois pés, o que trouxe para ele uma capacidade de locomoção muito grande, muito bacana. Esse Homo erectus se transformou com o passar de muitos anos, milhares de anos, não é uma coisa de um dia para o outro não, viu, galera? É uma coisa de milhares de anos. E esse Homo sapiens se transformou, esse Homo erectus se transformou no Homo sapiens. E qual foi a modificação do Homo erectus para o Homo sapiens? Principalmente na questão do crânio, na questão da cabeça. Olha o que aconteceu. Primeiro, uma diminuição no maxilar. O queixo diminuiu. Antes tinha um queixo grande, um queixo muito próximo a um primata, um gorila. O queixo diminuiu. Oi? Então, o nosso maximilar, ele diminuiu, mas aumentou a nossa caixa craniana? Isso, olha só, diminuiu o maxilar,
aumentou a nossa caixa craniana, o que possibilitou Mas um aí tá aumento... escrito diminuiu. Não, diz os... Mas professor, tá aqui. Olha só, a gente teve uma diminuição do maxilar e aqui eu errei, desculpa. Eu tenho um aumento da caixa craniana, galera. Eu tenho uma adequação da caixa craniana. Sapo. Parece que você tá falando homo sapo. Homo sapiens não é homem sapiens, cara. Professor. Homo sapiens. Oi. Homo sapiens. A média de vida do Homo erectus era a mesma do Homo sapiens ou era menor ou maior? Gente, a gente precisa colocar o seguinte em questão. Tanto o Homo erectus como o Homo sapiens, eles viviam num momento da história onde as condições de vida eram muito difíceis, né? Então, apesar de um representar a evolução do outro, ainda era muito complicado adquirir alimento, era muito complicado sobreviver à natureza, às ameaças naturais. Então, eu acredito que expectativa de vida de um e de outro era muito próximo. Não era nada muito difícil. Muito difícil, não. Muito diferente. Você acredita que dá para evoluir mais uma vez? E existe, por exemplo, outro tipo de processo do evolucionismo? Olha, quem que me perguntou isso? Deixa eu voltar aqui, que essa pergunta é muito interessante. Olha, muitos alunos meus perguntam isso. Professor, se o ser humano passou por tantas transformações, nós não estamos mais nos transformando, nós não estamos mais evoluindo? E eu digo para você o seguinte, de acordo com a ciência, o ser humano está passando por transformações. Acontece que essas transformações que nós estamos discutindo aí, elas aconteceram em milhares de anos. Milhares, não é de um ano para o outro, nem de uma década para outra, nem de um século para o outro. Milhares de anos. A gente está observando milhares de anos de mudança. E a gente não consegue perceber a nossa transformação porque a gente não vive milhares de anos, né? Talvez, daqui a milhares de anos, vão olhar para nós e vão perceber essa transformação. Oi. É que tem muita gente com o microfone ligado e tá dando microfonia e eu não tô conseguindo te escutar bem. Ok, galera, então eu vou pedir que você faça o seguinte. Quem tiver com o microfone ligado, aberto, que eu consigo verificar aqui, que é o caso. Fechando o microfone. Você só... Uma pergunta rapidinho. Pois não. Com todos esses processos, é verdade que em questão de 100 anos, provavelmente os humanos não terão mais aquele dente que sempre entorta? O siso. Dente do siso. Então, era justamente neste ponto que eu ia falar. A gente consegue observar algumas transformações nos seres humanos. Algumas. Um deles é isso. O ser humano tem dentes que não tem mais utilidade hoje em dia, que é o caso do dente do siso, que só serve para atrapalhar e doer, né, gente? A possibilidade de não utilizar mais o dente do siso mostra que, em algum momento, ele servia para alguma coisa e hoje não serve mais. Outro exemplo, apêndice. O ser humano tem um órgão dentro dele que não apresenta uma funcionalidade específica. Tanto é que ele pode ser retirado. Outro órgão, as amígdalas. Elas também não têm uma funcionalidade específica. Professor, mas minha mãe é médica, meu pai é médico, meu pai é enfermeiro, disse que ela tem função de proteção. Sim, eu até entendo isso. Aliás, entendo pouco porque eu não sou um cientista. Mas esse órgão, ele não tem uma função essencial dentro do funcionamento do corpo humano, tanto é que pode ser retirado sem muitos prejuízos aí. Quem que me chamou? Eu. Pois não. Você falou da... Maria Laura, você tá falando? Não, né? Então desliga o microfone. Professor. Fala. É o Kaique, né? As mudanças, né, que pode mudar ainda mais, tipo, antigamente tinha gente que usava o cabelo Black Power, hoje é franjinha, né? Mas essa mudança é uma mudança cultural, não uma mudança biológica, né, cara? A gente está falando de transformações na biologia, na composição corporal do ser humano. Essa questão de estilo, corte de cabelo, roupa, é uma questão cultural. Isso é muito, muito simples, muito fácil de mudar
a gente consegue observar essa mudança em questão de meses, não precisa nem ser Professor. milhares de anos. Oi? Então, assim, que nem o Thiago Napoli, né? Ele falou que perguntou para você se poderia existir mais alguma transformação. Sim. Essa transformação, ela não pode ser reproduzida pelo ser humano, mas pode ser feita pelo cientista? Olha, Vai que você assim, nasce com roupa, né? o que acontece? Vamos voltar, vamos deixar Seria isso claro. possível com cromossomo? Essa questão da transformação biológica, ela é observada de acordo com os vestígios que os cientistas encontraram. Um exemplo, encontraram uma ossada lá no continente africano. E eles observam esta ossada e conseguem perceber que ela é muito próxima à ossada do ser humano. Mas tem algumas diferenças. Por exemplo, o tamanho do crânio, o tamanho do queixo. Então, ele consegue deduzir, olhando este documento, olhando esta fonte material, que houve um ser, que provavelmente era o ser humano, era um hominídeo, e que ele tinha essas características, mas essas características não existem mais. Logo, se transformaram. Aí, depois, ele busca compreender o porquê aconteceu essa transformação. Qual foi o benefício que essa transformação trouxe à espécie humana? Todas essas afirmações são afirmações muito delicadas de serem feitas, viu, pessoal? É um assunto que envolve bastantes incertezas. Não é uma coisa clara, específica, determinada. O conhecimento científico, o conhecimento histórico, por ser uma ciência, ele pode passar por N transformações. Não é uma coisa que está consolidada como verdade absoluta. Professor. E os cientistas constroem hipóteses. Oi. O evolucionismo tem relação com o darwinismo? Tem sim, tá? O evolucionismo, um dos principais organizadores da teoria evolucionista é justamente este biólogo aí chamado Charles Darwin. O Charles Darwin, ele propõe um motivo pela qual o ser humano se transformou. A teoria dele é chamada de teoria da seleção natural. Este assunto, por ser um assunto que trata bastante da questão biológica do ser humano, ele é mais explorado, e ele é explorado de uma forma mais técnica, com o professor de ciência ou professor de biologia. Vocês não têm biologia ainda, mas o professor de ciência, ele consegue te trazer um cenário mais claro sobre este processo de transformação biológica. O que a gente precisa compreender na nossa aula de história, aqui que a gente está tendo nesse momento, é que, de acordo com o evolucionismo, o ser humano passou por transformações. E uma das principais transformações, ou conjunto de transformações, a gente chama de hominização. Processo de transformação dos hominídeos em seres humanos. Oi, galerinha, deixa eu voltar para o slide aqui, só um instantinho, senão eu não consigo avançar. Peraí. Professor. Oi. Pode falar. Aqui, vou voltar para a minha apresentação aqui. Pode falar. Professor, dá para unir as duas teorias e falar que é uma crença e o ser humano foi se evoluindo depois? Desculpa, eu perdi a primeira parte. Dá para unir essas duas teorias dizendo que a primeira evolução assim do ser humano foi criada pelas crenças e depois foi se evoluindo? Cara, dá sim, dá sim. Inclusive, existe uma linha de pesquisadores que são cientistas cristãos, né? Cientistas religiosos, que uniram essas duas teorias. Elas dizem que um criador específico, talvez possa ter sido o Deus do cristianismo, mas um criador, ele fez o primeiro ser, e a partir da natureza, do meio, das necessidades deste primeiro ser, foram acontecendo aí evoluções. Ela junta as duas. Junta um ser, um criador, e junta o processo de transformação, a evolução. Pois não. Vai que a gente nasce com roupa. Não, com roupa provavelmente não aconteceu, cara. A roupa é fruto do trabalho. Pois não. Se não houvesse essa organização, teria como a gente ficar no mesmo lugar que os Erectus? Então,
o processo de hominização fez com que o ser humano se transformasse no que a gente é hoje. E essa transformação aconteceu de acordo com as necessidades. Quais necessidades? Necessidades de sobrevivência, necessidades alimentares. Então, por que o ser humano diminuiu o maxilar? Porque passou a comer alimentos mais processados, mais fáceis de serem processados. E a gente vai entender como isso acontece. Antes, o ser humano comia as coisas duras, cara. Carne crua, uns frutos que não... Aí, como foi mudando a questão alimentar, vai mudando o formato do aparelho de mastigação, que um dos primeiros é a questão do maxilar. Né? Só para fechar aqui, último ponto, aparelho fonador. Essa transformação também foi muito importante dentro do Homo sapiens, que possibilitou o ser humano desenvolver um sistema de fala. O ser humano passou a expressar as suas necessidades a partir da fala. Professor. Falar. Inclusive, pode falar, Luna. Que horas que acaba a aula? Olha, essa aula, ela tem a duração teoricamente, de 1 hora. Então, ela acabaria meio-dia. Mas, se tudo der certo, a gente vai antecipar esse finalzinho. Bora lá? Tá bom. Vamos para o segundo conceito que foi explorado aí para a gente, que também é bastante importante. A partir do momento em que o hominídeo se tornou ser humano, a partir do momento em que nós nos transformamos nesse ser humano bacanão que nós somos hoje aí, Homo sapiens sapiens, o ser humano começou a andar. Começou a andar pelo território em busca de melhores condições de vida. Cara, no começo, Oi. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Você vai corrigir a página 181? Gente, vou revelar um segredo para vocês neste momento. Eu já disponibilizei todas as correções. Se eu não disponibilizei hoje, ela será postada amanhã, mas eu acho que ela já foi postada hoje de manhã, todas as correções no módulo 4. Tá bom? Depois, se vocês tiverem dificuldade de acesso, manda uma solicitação lá no clipe, principalmente com o e-mail que eu posso direcionar para vocês. Beleza? Bora lá. Nomadismo. A partir do momento em que o ser humano se tornou um homem, ele começou a andar pela terra, cara, buscando melhores condições. Ele queria água, ele ia atrás da água. Ele queria alimento, ele ia buscar o alimento. Este processo de andar pelo território em busca de uma condição de vida melhor, nós chamamos de nomadismo. Nomadismo. Por isso, o ser humano, na sua origem, era nômade. Atenção para essa palavra, é uma palavra muito importante para a gente. O ser humano era nômade. Ele andava pelo território, andava para lá e para cá. Por isso, pessoal, que a gente consegue explicar como é que o ser humano, que de acordo com a teoria do evolucionismo, surgiu lá no continente africano, como é que o ser humano foi parar aqui na América, cara? Desta forma, andando. O ser humano não parava de andar, ele era nômade. Tem alguns alunos que são nômades, né, cara? Não param de andar um minuto. Mas hoje, a gente tem que parar de andar, porque tem que ficar todo mundo em casa, né, cara? Então, hoje nós não somos mais nômades. Sabe o que nós somos? Nós O somos... bom tem que parar pra andar, que não vai parar na China pra pegar coronavírus. Nós somos sedentários hoje. Olha só, o contrário de nômade é sedentário. E a gente tem o costume de escutar esta palavra sedentário muito ligado aos esportes, muito ligado à educação física do professor Cauê, mas não, em história, ser sedentário não é não praticar atividade física, é simplesmente estabelecer um local fixo, morar em algum lugar. O ser humano deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. E por que isso aconteceu, professor? Porque o ser humano descobriu o fogo, cara. O ser humano descobriu o fogo. E a descoberta do fogo, eu acho que agora é mais fácil pegar coronavírus na Itália do que na China. Tá. O epicentro da doença mudou, né? Parece que é... E não é nem mais a Itália, né? Agora acho que é o próprio Estados Unidos também está bastante... Professor, A Espanha agora. Oi? E a Espanha também. A Espanha Na também. China, Gente, o deixa eu voltar pro professor- fogo aqui, peraí. Não, deixa eu voltar pro fogo, peraí. Ó, a descoberta do fogo foi uma importante invenção, o domínio do ser humano, porque o fogo possibilitou ao ser humano, primeiro, proteger do frio. Segundo, proteger de animais. Terceiro,
iluminar o ambiente no qual eles estavam caminhando, andando, vivendo. E quarto, cozinhar, o que traz a possibilidade do ser humano ter contato com alimentos, primeiro, mais seguros, né? É muito mais seguro comer uma carne cozida do que uma carne crua, pode ter várias doenças aí, né? Este alimento, e também é mais fácil mastigar, muito mais fácil mastigar uma comida processada, cozida, frita, sei lá, o que pode ser feito com fogo, do que você comer uma comida crua. Avançando. Aí o ser humano se tornou sedentário, porque o ser humano percebeu que ele não precisava andar pelo mundo afora, atrás de melhores condições. Ele poderia domesticar alguns animais, e esses animais ficavam próximos a ele, com isso ele não precisava mais sair por aí caçando, e ele poderia também plantar o seu alimento, e isso foi o que possibilitou a agricultura. Oi, Como ele conseguiu fazer escrever? A escrita, como é que o ser humano desenvolveu a escrita? Sim. Cara, muito interessante isso, e está muito ligado ao nosso tema. De acordo com os pesquisadores, de acordo com os cientistas, a escrita, ela surgiu para solucionar uma necessidade do ser humano. A partir do momento que o ser humano se tornou sedentário, a partir do momento que o ser humano dominou a agricultura, começou a produzir o seu alimento, ao invés de caçar e colher esse alimento pela natureza, a partir do momento em que o ser humano desenvolve a agricultura, ele começa a produzir mais alimento do que ele precisa no seu dia a dia. E ele precisa organizar este alimento, ele precisa organizar a distribuição deste alimento. E a escrita veio com isso, veio para possibilitar que o ser humano organizasse e controlasse aí a produção e a distribuição do seu alimento, que agora ele estava produzindo e não encontrando na natureza. Professor! Oi! Professor, você pode voltar no nomadismo, por favor, para eu tirar um print da tela? Obrigada. Volto. E fique tranquila que todo esse slide está disponibilizado no Plural Maestro, viu, galerinha? Vocês não precisam ficar se esforçando, copiando coisa não, que tá tudo lá disponível para você consultar quando você quiser. Bora lá, galera. Professor. Oi, quem me chamou? Pode falar. É verdade que a escrita era desenho? Olha, a gente chama de desenho hoje, mas essa é uma escrita pictográfica, né? Não é que é desenho, porque o desenho Era hoje tem tipo uma um outra desenho, função. mas a escrita deles, eles entendiam assim, ele desenhava um elefante caindo na lama. Ele falava, elefante caindo na lama. Isso, Hoje em dia, a gente desenha símbolos que representam os sons, e os sons representam as ideias. Neste momento, não. Neste momento, o ser humano desenhava o que ele estava vendo mesmo, né? O símbolo representava a cena. Ô, Pro, então, assim, eu imagino que naquela época os humanos e os animais não se combatiam muito, não brigavam, assim, não eram muito mais de caçar, era mais quando necessitava. Cara, muito pelo... sim, a vida... O ser humano vivia muito próximo aos animais, né? Então, quando tinha necessidade, caçava. Quando não tinha, não caçava. Sim. Porque, assim... Okay? Mas sabe uma coisa... Pode falar. Então, mas quando descobriram o fogo, foi, assim, facilitou... Assim, eles não precisaram muito para caçar. Então, cara... O fogo foi tão importante porque eles racharam possibilitou... pedra na pedra e fez fogo. O fogo possibilitou que o ser humano se protegesse dos animais e, de certa forma, saísse da cadeia alimentar. Vocês já estudaram cadeia alimentar em ciência, não estudaram? Professor? Sim, já. Não, mais ou menos. Então, mais ou menos? Cadeia alimentar é aquela sequência de predadores presas, né? Quem come quem mata quem. Isso aí a gente já estudou o ano passado, professor. Sim, então, o ser humano, na pré-história, só um instantinho, o ser humano na pré-história... Os carnívoros naquela época comiam as pessoas? Canibalismo, você está dizendo? Poderia acontecer. Poderia acontecer, sim. Não era uma coisa impossível de acontecer, porque o ser humano tinha uma vida, uma cultura muito próxima aos animais. Não era racional. E a emoção, a empatia, o cuidado com o próximo só vem quando a gente tem racionalidade, de certa forma. Galera, deixa eu avançar no meu slide aqui.
Ai, meu Deus. Não, peraí, foca aqui, senão não vai dar conta. Foca aqui. Sedentarismo, então, foi a prática do ser humano de se fixar no local. E olha que interessante. O sedentarismo, o ser humano se fixar num local, está muito próximo, está muito ligado ao desenvolvimento das técnicas de cerâmica. Porque a partir do momento em que o ser humano fica no lugar, controla a agricultura, controla os animais, né, com a criação de animais, o ser humano começa a produzir mais comida do que ele necessita no seu dia a dia. E ele precisa encontrar um local para armazenar essa comida. Ele desenvolve essa técnica de produzir objetos de cerâmica, potes, vasos, e com isso ele consegue armazenar boa parte do alimento que sobrou aí. Galerinha, esse conceito também é importante, está presente no nosso módulo 4. Oi. Antigamente, tipo, tá falando que os humanos comiam carne, tipo, tinha aqueles humanos que só comiam folhas? Ou todo mundo comia carne? Olha, a questão da alimentação na tinha os pré-história... vegetarianos. Ó, a questão da alimentação na pré-história, nesse momento que a gente está estudando, não está muito ligada ao gosto, ao querer, à escolha. Está mais ligado à necessidade mesmo e o que a natureza oferecia. Então, se o ser humano estivesse num local onde fosse mais fácil caçar, aí ele se alimentava de carne. Se ele estivesse num ambiente em que a carne, a caça, não fosse disponível, ou fosse muito complicada, ele se alimentava de vegetais, que é mais fácil, traz menos trabalho. A alimentação não é como a gente tem hoje, que a gente pode escolher que alimento a gente quer. Se eu quero isso, ou isso. A gente tinha que viver de acordo com o que a natureza oferecia. Professor! Agora, deixa eu avançar, senão não vai dar tempo, eu tenho só 15 minutinhos. Ó, foca aqui. A pré-história, que é esse momento histórico que nós estamos estudando, este aqui, a pré-história, onde tudo isso, toda essa transformação do ser humano acontece, a pré-história, ela é dividida em 2 momentos. O primeiro momento é o momento paleolítico e o segundo momento é o momento neolítico. Paleolítico e neolítico são as divisões que acontecem dentro deste período histórico que nós costumamos chamar de pré-história. Características do período paleolítico. Paleolítico significa pedra lascada. E neste momento, os seres humanos tinham como tecnologia lascas de pedras oferecidas pela própria natureza, ou lascas de madeira. O ser humano utilizava esta tecnologia, pedra lascada. É neste momento, no período paleolítico, que o ser humano domina o fogo. E Hoje eles botam óculos assim no sol e sai fogo. Olha, a nossa tecnologia hoje avançou bastante. Mas nesse momento, a gente só tinha instrumentos de pedras lascadas, ossos e madeira. No período neolítico, o ser humano desenvolve outras tecnologias, que é o quê? A pedra polida ou a pedra nova. O ser humano percebe que ele não precisava pegar na natureza a pedra lá com suas lascas. Ele poderia dar forma ao objeto. A pedra, ele ficava esfregando uma pedra na outra para tornar essa pedra de acordo com o formato que ele queria. Ele pegava a madeira e ele talhava essa madeira buscando que ela ficasse com o formato que era melhor para ele. A gente chama esse período... Então foi assim que foi criado o machado? Neolítico. E com este madeira é o momento em que o ser humano desenvolve o domínio da agricultura e da domesticação de animais. Pois não? Alguém me chamou? Não? Ok. Galerinha, para fechar, para finalizar, eu vou deixar uma indicação com vocês. Eu acho que vocês já devem ter assistido. Mas se você não assistiu, vale muito a pena você assistir. Este filme, Os Croods, ele trata de uma forma muito interessante o processo de hominização, as etapas que o ser humano traçou, né? A trajetória do ser humano na pré-história e, principalmente, a questão do domínio do fogo, que é justamente o grande enredo do filme aí. Claro, é um filme, é um desenho, tem muita fantasia, mas tem muita coisa interessante neste filme. Como é que o fogo possibilita que o ser humano se torne muito mais destacado na natureza? Pois não, quem me chama? Professor, por favor. Eu já assisti Croods, é muito bom.
Eu assisti umas 5 vezes. Mas é muito legal esse filme. É muito legal. E, ó, se você assistir, você pode até trazer alguma dúvida, algum comentário lá no Clipe Escola, pra gente conversar, pra gente compartilhar. Pois não? Eu assisti 2 vezes por causa da minha mãe. Ela ficou viciadaça. É muito legal esse filme. Galerinha, ó, só, atenção. A gente está caminhando para o final da nossa aula. Eu gostaria de deixar o seguinte recado. Esse módulo 4 que a gente analisou, todo esse material de apoio está lá no Plural Maestro para você consultar. Tem 2 videozinhos muito interessantes que ajudam muito na compreensão deste assunto, que é legal e é fácil ao mesmo tempo, não é difícil. Tem 2 videozinhos lá que te ajudam muito na compreensão deste assunto. E as atividades do módulo 4, se você não fez, eu vou pedir para que você, a partir desta aula, vá fazendo. E não precisa fazer tudo de uma vez, não, viu? Não precisa chegar e falar, ai, meu Deus, meu professor me deu um monte de atividade para fazer. Daqui até a próxima semana, você tem aí um tempo bacana para você cumprir essas atividades. Professor, mas a gente já terminou, tipo, quem não tá atrasado, já terminou o módulo 4? Isso, o módulo 4 de análise de assunto tratado é somente este que foi apresentado, é bem bacana. Professor, é que página até que página? Essa pergunta sua é o quê? As atividades? Olha, lá no Plural Maestro, eu construí um roteiro de atividades. Então, você vai cumprindo cada uma daquelas aulas na sequência. Você faz a leitura de um texto, faz uma atividade, faz a leitura de outro texto, faz outra atividade, para você dar conta desse módulo. Tranquilo? Professor. Oi, Aquelas aulas que você colocou no Maestro, tem que fazer, tipo, tem que entregar até que dia? Então, o grande objetivo daquelas aulas é que você tenha uma rotina de estudos. Não precisa fazer todas num dia só. Você, a partir de agora, pode fazer uma num dia, outra no outro, até semana que vem, ok? E na semana que vem... Eu fiz 2 aulas na segunda e vou fazer 2 hoje. Fechou. Aí você vai dar conta do módulo sem nenhum problema. Lembrando, galerinha, que a correção das atividades já está disponibilizada para você lá no Plural Maestro, tá bom? Então, se você ficar com alguma dúvida de alguma questão, você pode me chamar lá no Clipe Escola, mas você também pode tirar sua dúvida com a correção da atividade. Fechou? Então, a página 131 da atividade 1 tá a correção oral, né? Isso, todas as atividades eu coloquei a correção hoje. Alguém ia tirar uma dúvida? Professor. Tem que tirar foto e mandar para ele? Essa pergunta da foto. Galerinha, a gente já deu o comando às atividades e a gente vai fazer todas as atividades do módulo 4 agora. Então fica um pouco complicado demais ficar tirando foto de cada uma das atividades. Não precisa. Eu preciso que você se comprometa em fazer as atividades, faça, e assim que retornar às aulas, a gente vai vistar, corrigir e computar. Comprei até um carimbo novo aqui, ó, só para sair carimbando a apostila de vocês. Professor. Oi. A gente vai fazer as provas na escola ou em casa? Na escola. Semana que vem nós teremos o simulado. Esse simulado será online. Inclusive, eu acho que você já tem orientação lá no Plural e no Clipe Escola também, ok? Mas isso vai ser determinado pela coordenação e pela direção da escola. O professor quer falar e ninguém deixa. Galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar a aula neste momento, eu vou encerrar a gravação. Qualquer dúvida, qualquer solicitação que você tiver, você pode mandar no Clipe Escola e eu respondo. Aí fica mais fácil para a gente se organizar. Professor, a gente estava querendo falar desde o começo da aula, praticamente. Tá bom, deixa eu só encerrar a gravação aqui então, porque essa aula foi gravada e eu vou disponibilizar para quem não assistiu aqui ou para quem quiser ver novamente depois. Então, neste momento, eu vou encerrar a gravação da nossa aula. Se você está assistindo depois, um grande beijo para você. Até mais. Pra que, seu Leandro? Eu tô indo embora, adeus. Você vai ver, só Um instantinho. Agora sim.